Olá, querido escritor, querida escritora. Meu nome é Josué Melo e este é o mini curso de escrita criativa e produção editorial do texto escrito à publicação do livro, promovido pela editora DIC Publicações. Nós temos o apoio da Prefeitura de Lençóis Paulista, Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista e da Lei Paulo Gustavo. O nosso curso ele tende a compreender o processo de escrita e também sobre o processo de produção do livro, produção editorial. Então, nós iniciaremos fazendo uma breve explicação do que nós veremos neste curso. Então, o que nós vamos ver durante as 5 aulas deste mini curso? Nós começaremos por o que é preciso para ser um escritor? Escritor ou contador de histórias será o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto será componentes do livro. O nosso quarto ponto será produção editorial. O nosso quinto ponto será o que é escrita criativa. O nosso sexto ponto, expertises de escritores. O nosso sétimo ponto será vídeos e profissionais sugeridos. Nosso oitavo ponto será como publicar um livro. Então, esses serão os pontos abordados durante o nosso curso de escrita criativa e produção editorial. Lembrando que este curso não é um curso exaustivo. Nós não conseguiremos ver tudo que envolve a escrita criativa e tudo que envolve a produção editorial. A nossa ideia aqui é fazer uma grande introdução a fim de que você, principalmente que nunca publicou um livro ou que já publicou um livro e quer se aprofundar no assunto, tenha uma grande noção sobre como fazer, o que fazer, quando fazer e por que fazer. Tudo bem? Nesse momento eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Como disse, meu nome é Josué Melo, eu sou editor da editora DIC Publicações, trabalho com livro e produção de livro desde o ano de 2017 e venho através desses anos publicando livro, fazendo a parte editorial, trabalhando na editora DIC Publicações. Meu nome é Josué Melo, tenho 1,79 m de altura, tenho cabelos cacheados, sou da cor parda, tenho olhos castanhos escuros. Estou vestindo hoje uma camiseta preta com um símbolo da marca em vermelho no canto. Estou também vestindo uma calça jeans azul. Tenho uma aliança dourada no dedo, que é a aliança de casamento. Chegamos agora na nossa última aula do nosso mini curso. Nessa última aula nós veremos como publicar um livro. Há hoje diversas formas de publicar um livro. Há como publicar de forma digital nas plataformas de publicação. Há formas de autopublicação, você investindo um valor para que seu livro seja publicado. E nós vamos ver um pouquinho das diferenças entre uma e outra, um pouquinho das vantagens e também das desvantagens dos tipos de publicações. Antes de nós iniciarmos os modos de publicação, precisamos ver que há 2 tipos de publicações hoje em dia. Antigamente, quando se publicava um livro, só havia o livro físico. Então, a pessoa era escolhida pela editora, a editora publicava o livro, ou mesmo o autor pagava a publicação do livro, e aí a editora imprimia esse livro, fazia todo o processo editorial, imprimia o livro e só existia a forma física. Hoje nós já temos os livros no formato digital.
EPUB, e-book. E o formato digital do livro é um formato que tem sido aderido por muita gente e se expandiu depois das plataformas, principalmente da Amazon, que publica o livro dos autores de forma digital e esses livros ficam disponíveis no formato digital. Há também aqueles livros, e-books que são vendidos em sites, né? Até mesmo hoje, quando existe a publicação de livros físicos, ao mesmo tempo já se publicam os livros digitais por serem mais baratos, né? Por não contarem com o preço da impressão. Então, hoje o formato digital ele tem ganhado muito espaço no cenário literário brasileiro. Ainda é preciso que nós façamos uma grande diferença entre editora tradicional e editora prestadora de serviços. Então, você que é autor, que já escreveu o seu livro, você quer publicar o seu livro. E esse momento é um momento muito importante, porque você tem duas grandes opções a fazer. A primeira opção é optar por uma editora tradicional. Editora tradicional é aquela que vai receber o seu original, vai negociar com você os royalties, qual o valor que você vai receber por cada livro, e você não gasta absolutamente nenhum centavo. Você não precisa comprar nenhum livro, a editora se encarrega de tudo. Ela revisa seu livro, faz o copy-paste, faz todo o processo editorial, imprime seu livro, faz o lançamento do seu livro, faz a distribuição, e aí você recebe uma pequena parte do lucro das vendas, né? Ou uma pequena parte das vendas. Essas são as editoras tradicionais. Você não paga absolutamente nada para publicar. Há ainda as editoras que nós chamamos de prestadoras de serviço. As editoras prestadoras de serviço não são como as editoras tradicionais. Nas editoras prestadoras de serviço, você ou paga a publicação inteira e fica com todos os livros impressos, ou você compra uma grande parcela dos livros impressos e depois você e a editora dividem o lucro dos livros que ficaram para a editora. Então, funciona como se fosse uma grande parceria, né, entre o autor e a prestadora de serviço. Ambas editoras, né, tanto a tradicional quanto a prestadora de serviço, trabalham para publicar o seu livro. A diferença é que as editoras tradicionais não cobram para publicar o seu livro. E as editoras prestadoras de serviços, cobram para fazer a publicação do seu livro. Então ela faz todo o processo editorial, todo o processo de impressão. Algumas editoras prestadoras de serviços já participam de redes de distribuição de livros, participam já de feiras de livros, e outras não. Você faz o seu livro, imprime o seu livro, a editora entrega o seu livro e você que vai fazer a venda, né, colocando nas suas redes sociais, colocando nos lugares onde você quer publicar o seu livro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens de cada modalidade de impressão. As vantagens da editora tradicional, é óbvio, né? Você não tem trabalho nenhum, né, com a publicação do livro. Você entrega o seu original para a editora, ela faz todo o trabalho, e você não precisa gastar nem um centavo e fica com uma porcentagem daquilo que a editora ganhar pelas vendas do livro. Essas são as grandes vantagens, né, da publicação por editora tradicional. A grande desvantagem é você realmente ser aceito por uma editora tradicional. Haja vista que uma editora tradicional ela não vai convidar um autor que não tem chances de venda, porque ela vive da venda desse livro, né? Então, como que essa editora tradicional sobrevive? Vendendo os livros. E aí uma parte vai para o autor e uma grande parte fica para a editora, que tem que pagar os funcionários, tem que pagar as livrarias, que ficam com uma grande parcela também da venda desses livros. Então, se você é uma pessoa que não é tão conhecida, se você é um autor iniciante, muito provavelmente você vai ser recusado nessas grandes editoras, essas editoras tradicionais. Pode acontecer que você seja recebido? Pode, e acontece.
mas é um pouco mais difícil. Então essa eu acredito que seja a maior desvantagem, né? Agora, partindo um pouquinho para as editoras prestadoras de serviços. As editoras prestadoras de serviços, a vantagem é que... Vou começar pelas desvantagens, eu acho que é mais interessante, né? As desvantagens é que, primeiro, você precisa desembolsar, né? Sempre vai ter que desembolsar, ou para pagar a publicação completa, ou para comprar parte do material que foi publicado, foi impresso, né? Então, você vai ter que desembolsar de alguma forma. Outro tipo de desvantagem. Há muitas dessas editoras prestadoras de serviço que, infelizmente, são péssimas prestadoras de serviço, né? Então, ela, por exemplo, promete a você que vai vender milhares de cópias e vocês vão dividir o valor. Na verdade, você só acaba pagando aquilo que que eles obrigaram você a pagar, e aí você nunca mais vê a editora, nunca mais fica sabendo da venda dos seus livros. Infelizmente, nós temos isso no mercado editorial. Mas as prestadoras de serviços que são sérias, ela vai ser clara com você. Olha, a gente tem a intenção de venda do seu livro, você compra uma parcela e aí você publica o seu livro. Ela deixa isso claro. E aí, nas próximas vezes, você imprime com ela ou não, né? Publica com ela ou não. E também há prestadoras de serviço, que na minha opinião são as melhores, que você pede para ela fazer o seu livro, né? Ela imprime o seu livro, entrega o seu livro, e o arquivo de impressão ela também te entrega. Se você quiser imprimir em uma outra gráfica, você imprime. Então o arquivo é seu, né? E aí a editora ela só faz esse serviço de edição, imprime a primeira leva de livros. Se você quiser imprimir com ela de novo, muito bem. Se você não quiser imprimir com ela de novo, quiser imprimir uma outra gráfica, por exemplo, o arquivo está ali, que é seu. Então, para mim, essa é ideal, porque ela não atrasa a vida do autor e presta o serviço pela qual ela foi contratada. Então, algumas desvantagens, né, que você precisa tomar cuidado com prestadoras de serviço. Vantagens. Nunca uma editora, a não ser que ela esteja com muito trabalho, mas é muito provável que uma editora prestadora de serviço vai recusar o seu original, né? Afinal, ela não ganha dinheiro vendendo seus livros, né, na maior parcela. Ela ganha dinheiro realmente com o dinheiro que você está pagando para ela. Então, ela quer receber os originais e aí ela não vai recusar a sua obra, o seu livro. Então, essa é uma grande vantagem. Outra vantagem é que você fica com 100% do lucro do seu livro que você vender. Vamos supor que o seu livro fique R$30, né, valor unitário, para fazer, por exemplo. Você faz lá 100 livros e cada um fica R$30. Você vende lá no lançamento lá por R$40, R$45. Então todo o lucro daquele livro vai ficar nas suas mãos. Não vai ficar na mão de uma editora tradicional, por exemplo, que você precisa dividir o lucro. E um grande alerta que eu faço também nesse caso, para as editoras prestadoras de serviço, é que às vezes você, autor, você está publicando com uma editora prestadora de serviço, e mesmo você pagando a produção do livro todo, pagando a impressão, ainda a editora exige que você rache, né, divida os lucros. Então, preste atenção, tome cuidado quando você for contratar uma prestadora de serviço, veja realmente se o que ela está te oferecendo é o que ela vai te entregar e veja se ela não está querendo arrancar mais de você do que ela deveria, tá? É um aviso que eu gostaria de deixar para você que está querendo publicar o seu livro de forma autopublicável, né? Então, existe essa diferença de prestadora de serviço e editora tradicional. A editora tradicional, relembrando, é aquela que você entrega o seu original e ela faz todo o trabalho e vocês dividem os royalties. A prestadora de serviço, você paga por aquilo que está sendo publicado e impresso e fica com os livros e você faz a venda ou vocês dividem os livros que venderam ou você compra uma parcela. Então, existem vantagens e desvantagens nos dois casos. Há também ainda uma terceira via que hoje se utiliza bastante pelos autores, que é publicações, né, em plataformas de publicação, como Amazon, Clube de Autores, e entre outras, que você pode escrever o seu livro, colocar o seu livro lá na plataforma, de forma
gratuita, e aí a pessoa que se interessar pelo seu livro vai lá e compra o seu livro, e aí ele imprime um só, por exemplo, na Amazon, na Clube de Autores. Aí a qualidade da impressão é uma coisa que é uma controvérsia que eu prefiro não entrar agora, mas existe essa possibilidade. E existe a possibilidade também de você fazer de modo físico, né? Você coloca seu livro lá, o seu texto, você mesmo faz as correções, produz a capa, e aí o livro fica disponível de forma digital. No caso da Amazon, que hoje em dia eu acredito que seja o mais expressivo, o livro fica lá, aí você pode ganhar tanto pela venda do livro quanto pela leitura de páginas, né? Então, as pessoas no Amazon, no Kindle, né? Pega o seu livro, começa a folhear o seu livro, ler o seu livro lá no Kindle, e aí conforme as pessoas vão lendo as páginas, você vai ganhando por página lida. Então, existem essas formas, né, essa terceira via de publicação, que também é interessante para você, autor. O que não é interessante para você, autor, é não escrever. Né? Você precisa escrever, você precisa publicar, você precisa aparecer no mercado editorial, né? Com a sua obra, com o seu livro, e você não pode deixar de publicar. Publique. Né? Vou ficar famoso com o meu livro? Não sei. Vou ficar milionário com o meu livro? Não sei. Mas você sempre tem que ter isso em mente. Publique. Eu vou publicar um livro porque eu quero tentar uma carreira literária. Publique. Vai lá na Amazon, publique gratuitamente, clube de autores. Se esforce, estude, né? Perceba o mercado editorial como é e publique. O que você não pode fazer é deixar o seu texto lá na gaveta e achar que um dia alguém vai encontrar e vai publicar para você. Não, é você que tem que ir atrás. Outra coisa interessante que eu gostaria de comentar é que se você é um autor, por que não investir também nas suas redes sociais, né? Você está escrevendo um livro, coloque lá no seu Instagram, você escrevendo um livro sobre isso, coloque um trechinho lá, uma frase de um personagem, para que as pessoas vão conhecendo o seu lado escritor. Para que quando você publicar um livro, não seja assim uma surpresa, né? E às vezes a surpresa traz algum tipo de medo. Mas aí se você vai criando expectativa nas pessoas, talvez elas se interessem mais quando você for publicar o seu livro. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que quando você publicar o seu livro, faça o lançamento do livro. Né? Principalmente no formato físico, vai lá, reúna os amigos, nem que for para reunir numa praça. Reúna os amigos, compra lá uns petisquinhos. Olha, gente, vou lançar um livro aqui, ou faz na garagem de casa mesmo. Um evento, não precisa ser uma coisa grandiosa, assim, espetacular. Faça um evento, tire fotos, mostre que você está se importando com a sua carreira literária. Seja um evento mínimo ou seja um evento grandioso, mas faça um evento, porque isso é gostoso, porque você vai construindo a sua carreira literária ao mesmo tempo que você vai criando laços, né, de amizade, laços de pessoas que vão conhecendo o seu trabalho. Então, esses são os tipos de publicação que nós gostaríamos de sugerir para você. Nós estamos chegando ao fim desse curso, dessas 5 videoaulas. Espero que tenha pelo menos esclarecido um pouquinho sobre o que é o mercado editorial, como faz a publicação de livro, qual a importância, né, do mercado editorial para o autor e como também você pode desenvolver um pouco melhor a sua escrita. Não deixe de escrever e não deixe de publicar. Gostaria de agradecer a você por estar comigo até o final e que você seja um escritor de sucesso. Um grande abraço